Vamos lá, galera, continuando nossa aula introdutória sobre eletromagnetismo, agora mostrando para vocês o que seria um campo magnético. Um campo, na verdade, ele tem suas propriedades, não só magnéticas, mas tem suas propriedades em comum com os outros. Tipo, um campo elétrico tem propriedades parecidas com o campo magnético. Por exemplo, ambos são vetores e eles são representados por certas linhas. No caso do campo elétrico, eles são representados por linhas de força. Aqui, no caso do campo magnético, a gente chama essas linhas aqui que vocês estão vendo ao redor do ímã de linhas de indução, que é a representação de para onde vai o campo magnético. Muito importante para quem é vestibulando, para quem quer passar no curso desejado, é saber que as linhas de indução, elas sempre saem do Polo Norte e chegam no Polo Sul, como representado aqui. Todas as linhas que aparecem aqui e estão ligadas ao Polo Norte estão saindo dele e estão chegando no Polo Sul. Como eu disse, essas linhas de indução, elas são representação de para onde está indo o campo magnético. O campo magnético, na verdade, como vetor, ele não dobra assim como essas linhas, no caso. Ou seja, ele sempre vai estar tangente a essas linhas de indução. Aqui, nesses dois exemplos que eu coloquei, nesses dois pontos, o campo estaria desse jeito. E ele sempre está apontando no sentido da linha de indução. Beleza? E vamos lá. Então, o que seria o campo magnético de um jeito mais fácil de explicar? Menos complicado que os livros, muitas vezes, que nós lemos e não conseguimos entender, mesmo lendo 3 vezes, por exemplo. O campo magnético, assim como o campo, qualquer outro tipo de campo, seria como se fosse, seria a tendência de um ponto a sair de um lugar, a se afastar de um lugar e se aproximar de outro. No caso do campo magnético, se afastar do Polo Norte e se aproximar do Polo Sul. E agora nós chegamos nos casos do campo magnético, ou seja, no caso da espira circular, da bobina chata, do condutor reto e do solenoide, que são os 4 casos mais fáceis de nós acharmos e 4 casos mais estudados no ensino médio. E para você que é vestibulando, muito importante, óbvio. Todos eles, vocês podem ver aqui, sempre tem a passagem de corrente elétrica, até no solenoide também. Essa corrente vai gerar o campo magnético. E essas fórmulas que vocês estão vendo aqui quantificam o módulo desse campo magnético. O vetor campo magnético, ou seja, a direção e o sentido desse vetor, nós veremos de outro modo, que em aulas posteriores explicaremos. Mas esse daqui é o jeito de achar o módulo deles. No caso, esse daqui é sempre feito como testes. Cientistas fizeram testes para descobrir que numa espira circular, por exemplo, que é o jeito que é o mais simples desses 4 aqui, o campo magnético, o módulo do campo magnético é diretamente proporcional à corrente que passa pela espira e inversamente proporcional ao dobro do raio dessa espira. Ou seja, por isso que está desse jeito, nessa fórmula. Mas tem um detalhe. Esse estudo não quantifica exatamente, não dá essa fórmula que nós temos agora. Nós não temos como fazer relações matemáticas com isso. Apenas noções teóricas sobre isso. E para isso, os cientistas acham essa constante aqui que nós estamos vendo. Que esse Ozinho aqui, esse zero, nos indica que ela é no vácuo. Essa constante no vácuo faz o módulo do campo magnético ser esse. No caso da espira circular, módulo do campo magnético, igual a μ, nós lemos essa constante como μ0, vezes o I, que é a corrente que passa, sobre 2 vezes o raio da espira. A espira circular é como se fosse uma espira apenas de um arame de caderno. Nós não temos vários cadernos com aqueles arames. É como se nós tirássemos apenas um redondinho daqueles e aquilo lá seria uma espira circular. Óbvio que para nós termos a passagem de um campo magnético por entre ele, nós temos que ligar alguma fonte para poder passar a corrente elétrica. E no caso da bobina chata, a bobina chata é como se fosse aquele arame todo comprimido, bem achatado.
sem quase espaço, como nós tentamos desenhar aqui para vocês, entre as espiras. Por isso que, por essa proximidade do que é um outro, do que é a espira e a bobina, a única diferença entre as fórmulas do módulo do campo magnético que passa entre elas é que numa bobina chata nós temos que multiplicar o valor de uma espira circular por N espiras que tem nessa bobina. O solenoide também é muito parecido com esses dois. Mas nós não podemos confundir. O solenoide é como se fosse uma bobina chata, não tão chata, vamos dizer assim, com espaço entre as espiras. Nós não estamos achatando assim a espira. E aí a fórmula muda. Nós não podemos confundir isso também. O condutor reto é aquele condutor que nós temos, por exemplo, em fiações nessas casas. Qualquer coisa reta que passe a corrente no meio. E ao redor dele vai ter girando, e nós vamos aprender a saber esse sentido e a direção do vetor campo magnético nas aulas posteriores, como dito. E ele vai estar girando aqui nesse condutor reto, ao redor dele. Ele é gerado também por essa corrente que passa aqui no meio. Agora, para nós sabermos, para nós entendermos, assim, é como uma manha, uma analogia, para nós entendermos qual é a fórmula de qual. Toda vez que nós vimos π, nós lembramos de alguma coisa redonda. Por exemplo, toda vez que a gente vê o comprimento de uma circunferência é 2πr, a área da circunferência é πr ao quadrado, ou seja, toda vez que a gente lembra de π, a gente lembra de alguma coisa redonda. Aqui nós temos que fazer a analogia contrária. As fórmulas, a espira circular, a bobina chata e o solenoide, que são redondos, ele não tem o π no denominador, apenas o condutor reto, que, obviamente, por ser reto, não é circular, ele vai possuir esse π no denominador. E a diferença do solenoide também para as demais fórmulas é que ele não tem no denominador o 2 multiplicando. E é isso aí, galera. Mais uma aula do Real Studying, a sequência dessa introdução do eletromagnetismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que nós tenhamos ajudado muito vocês no intuito de passar no vestibular.